Agora, neste ano, o Inter, por exemplo, revisou para cima a projeção do PIB. O banco passou a prever 3% de crescimento contra 2,8% da estimativa passada. Por isso, vamos conversar agora com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, uma boa tarde. Quais são os fatores que vocês levaram em consideração, né, para aumentar essa projeção de PIB para esse ano para 3%? Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. Nossa revisão do PIB, ela vai em linha com um crescimento maior que a gente viu nesses meses de julho e agosto. Os setores, principalmente os setores ligados a serviços, têm apresentado um crescimento mais significativo. A gente fez uma revisão do PIB do terceiro trimestre para 0,7%. A gente tinha um crescimento menor e muito puxado pelos setores de serviços. Mas um destaque também que a gente viu em agosto foi um crescimento também de um setor da indústria, de máquinas e equipamentos, que junto com a construção mostra que os investimentos também continuam com um patamar de crescimento interessante. E por isso a gente fez essa revisão de alta do PIB esse ano de 2,8 para 3. A gente ainda espera uma estabilidade agora no quarto trimestre. O dado agregado de agosto, tanto pelo IBCBR quanto pelo monitor da GV, apontam, né, uma pequena queda. No trimestre, o crescimento vai ser positivo, mas indica que a gente pode ter uma estabilidade no quarto trimestre. Mas ainda assim, o crescimento que a gente viu acumulado até agosto é suficiente para levar o PIB a 3% ao ano. Houve outra revisão também, Rafaela, bem-vinda, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. O Inter também reduziu a projeção da inflação deste ano de 5,8% para 5,5%, ou seja, mais próximo da meta estipulada pelo Banco Central, que é de 5%. E o que contribuiu para essa nova projeção? Sim, em geral, até vale explicar que, em geral, não é comum a gente ter revisão de PIB para cima e inflação para baixo, né? Em geral, quando a gente tem uma economia mais aquecida, significa até mais inflação. Mas a gente começa a ver na inflação, né? Por que a gente está tendo uma inflação abaixo do esperado e fazendo tantas revisões para baixo, não só aqui no Inter, mas no mercado como um todo. A gente tem visto uma acomodação dos preços das commodities, então, principalmente a inflação de bens. O dado de setembro mostrou uma inflação menor também nos alimentos e nos bens de consumo das famílias de maneira geral, e isso mostra que a gente vai continuar tendo uma inflação de bens menor. Existe uma normalização das cadeias de suprimento ao redor do mundo, fazendo com que aqueles custos adicionais que a gente conviveu durante tanto tempo, né, com a falta de insumos, com a falta de peças para a produção, essa normalização faz com que a gente tenha um alívio na inflação de bens. Agora, o dado de setembro também indicou que a inflação de serviços também está desacelerando. Isso também é uma boa notícia, significa que a gente já está numa tendência de desinflação, um efeito também da política monetária mais restritiva, né? A taxa Selic em 13,75 faz com que a gente tenha essa inflação convergindo para a meta de maneira mais rápida do que a gente esperava anteriormente. Então a gente fez essa revisão para esse ano e espera uma inflação de 5,5% para o ano. Rafaela, tem uma coisa, quer dizer, serviço de construção gera emprego imediato. Nós já conversamos sobre isso numa outra ocasião, né? Mas máquinas e equipamentos é uma certa confiança do futuro, né? Porque são bens que se despendem bastante recursos, investimentos, muitas vezes produtos importados, tecnologia para adiante, né? Quer dizer, a indústria, ela dessa forma projeta um mercado com maior demanda, com maior procura para mais adiante, porque senão ninguém vai investir em alguma coisa, você não confie, né? E esse resultado, o importante é que se ele conseguir se manter nos próximos meses, pode ser muito bom para o futuro de médio prazo, né? Sim, exato, Sidney. A gente vê também isso em algumas revisões de projeção para o PIB para o próximo ano. Então, existia uma preocupação de um PIB muito fraco em 2023 por conta da política monetária mais restritiva, e ela, de fato, vai impactar o consumo. A expectativa que a gente tem para o consumo no próximo ano não é de um crescimento significativo, mas, por outro lado, a gente tem esse segmento de investimentos que vai continuar crescendo no próximo ano. São ciclos mais longos, né? Então, a gente vê esse estímulo que a gente teve aos investimentos esse ano, com os marcos regulatórios e até mesmo a taxa de juros mais baixa, que estava até o ano passado, contribuiu para a captação de muitas empresas, né? O mercado de capitais está bastante ativo, isso faz com que a gente tenha um ciclo de investimentos mais longo. E também o setor de commodities, né? As commodities, elas se acomodaram
então contribui para uma inflação mais baixa, mas o patamar que a gente tem de commodities hoje, petróleo, mineração e até as commodities agrícolas, é um patamar elevado e estimula a produção aqui no país, o que estimula essa demanda por investimentos, máquinas, equipamentos e também a construção. Então, o setor de commodities mais aquecido, ele vai continuar demandando mais investimentos no próximo ano e por isso a gente espera um PIB positivo de 1% para 2023. Muito obrigada, Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, boa tarde.